Bom dia, meninos. Aqui é a professora Linda e nós vamos para a revisão da disciplina de fruteiras potenciais para a região. Para começo, e uma pergunta que eu fiz para vocês é o que é potencial, certo? Por que essas fruteiras são consideradas potenciais, tá? Se vocês tivessem ido lá na internet, no Google, procurado em qualquer dicionário, vocês teriam visto algo parecido com isso. Com grande chance de acontecer, há forte possibilidade de se realizar, provável, certo? Que pode ser atingido ou alcançado. Tá? Mas, se vocês não tivessem tido essa curiosidade, era só vir aqui na aula minha que vocês têm, certo? Onde, na aula de fruteiras potenciais, a gente vai tratar de plantas que são potenciais para a nossa região Nordeste, mais precisamente para o nosso bioma Caatinga, né? Que é aqui que pega praticamente todo o estado do Ceará e boa parte da região Nordeste. Então, tem que ser plantas que tenham características de boa adaptação a essa região, ou mesmo nativas, né? Ou mesmo nativas dessas regiões. Então, mas nessa própria apresentação tinha o significado de potencial, né? Para vocês verem como devem consultar os materiais e pesquisar para se informar das coisas. Então, o que seria potencial, mais voltado aqui para a nossa realidade? Algo que tem potencial pode-se dizer que trata de uma pessoa ou coisa que tem capacidade para fazer, para criar, para construir algo, se desenvolver, no entanto, não o faz, tá? Ou não o faz ainda. Tem grande possibilidade de fazer depois, né? É algo que pode ter sucesso, pode conquistar, porém, por algum motivo, ainda não deu atenção para isso. Então, os exemplos que a gente vai tratar de fruteiras potenciais são frutíferas que têm uma boa adaptação à nossa região, certo? Que conseguem, né? Muitas delas são apreciadas pelo mercado, mas que por algum motivo ainda não estão sendo exploradas corretamente para cumprir todo esse potencial que elas têm. Então, nós temos os exemplos aqui, que são os exemplos de frutíferas que vocês vão apresentar no seminário de vocês, né? Começando por cajá, fruta do conde, pitaia, romã, tamarindo, mangaba, siriguela, jaca, maçã, abacate, certo? Então, aqui estão as equipes formadas, vocês sabem quais são as equipes de vocês, certo? Eu já comecei as atividades para que vocês não parem de fazer as apresentações dos seminários, né? Cobrando coisas que vocês vão precisar colocar no seminário de vocês, como, por exemplo, qual o espaçamento das culturas de vocês, certo? Que mais? Vocês já viram essa cultura nessa região? Certo? Já encontraram algum cultivo próximo? Que mais? Aqui nessa atividade 1, né? Porque ela é considerada uma planta potencial para o Nordeste. Outra coisa, qual é o clima ideal para o cultivo dessa cultura? Certo? O que é que ela necessita? Quais são as temperaturas que ela necessita? Qual é a umidade relativa que ela necessita? Quais são os tipos de solos que ela prefere? Certo? E aí, na prova de vocês, eu vou precisar que vocês respondam questões parecidas, certo? Sobre as culturas de vocês. Ninguém tem obrigação ainda, nesse momento, de saber, né, quais são as características de todas essas culturas. Mas as culturas que vocês vão apresentar em seminário, em breve, se Deus quiser, quando nós voltarmos, né, vocês têm que saber informações sobre elas, certo? Tem que continuar buscando como é o seu sistema de cultivo, será que elas precisam de poda? Então, vai ficar por conta de vocês a pesquisa que vocês já estão fazendo para montar o seminário de vocês e apresentar para a gente, certo? E na prova vai ser cobrado sobre as culturas de cada um, certo? Que eu não vou me atentar muito agora, porque tem muitas diferenças de uma para outra. Mas, por exemplo, a cultura do cajá, o clima ideal para ele é muito próximo do nosso, porque o cajá acontece naturalmente, assim como a siriguela, na nossa região. Por que elas não são, que elas são potenciais, mas não são tão utilizadas ainda? Bom, tem o problema da safra do cajá acontecer numa época só, certo?
Então, ela produz basicamente uma vez no ano em grande quantidade, tem que armazenar, normalmente é feito polpa para poder a gente conseguir consumir o ano todo, certo? Já lá no caso da maçã, por que ela é potencial? Ainda não tem cultivares, provavelmente já desenvolvidas para a nossa região, que tolerem a nossa questão de clima, né, com temperaturas superiores, umidade mais baixa, certo? Será que tem alguma cultivar já desenvolvida? Né? Por que a maçã não é tão produzida assim na nossa região? Qual é o clima ideal para ela? Tá? E por aí vai. Pesquisem sobre as culturas de cada um, vocês têm que saber as suas equipes, né, que todos anotaram. E boa sorte na prova, qualquer coisa, estou aqui para tirar dúvidas.